E aí galera, beleza? Eu sou o Jovem Crítico e hoje eu quero falar sobre um evento canônico na vida de todo homem que aconteceu. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Que é nada mais nada menos assistir ao clássico filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? A versão de 2005, dirigido por Tim Burton e estrelado por John Depp como o Willy Wonka. Bom, e acertei? Você assistiu esse filme? Comenta aqui embaixo pra eu saber então. E esse filme divide duas opiniões até hoje. E também tem cenas que também trazem várias mensagens profundas sobre família, humanidade e ganância. Então já prepara teu chocolate aí, deixa teu like e se inscreva no canal, no botão inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum e-mail sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então bora mergulhar nessa fábrica maluca que encanta e assusta ao mesmo tempo todas as pessoas que já assistiram esse filme. E antes de entrar na história do filme, vamos entender de onde tudo realmente começou, né? Dos inícios, dos confins, no início do iceberg. A Fantástica Fábrica de Chocolate foi inspirado no livro do escritor britânico Roald Dahl, publicado em 1964. E a primeira adaptação para o cinema veio em 1971, que com o título de Willy Wonka and the Chocolate Factory, ou Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. Basicamente a mesma coisa. Mas em 2005, a Warner chamou o Tim Burton para dirigir uma nova versão com o objetivo de ser mais fiel ao livro e também dar aquele toque sombrio que só o Burton consegue trazer. E olha, ele conseguiu criar um mundo ali que é ao mesmo tempo mágico e bizarro. Então se você quiser saber um pouco mais dessa história, fica comigo até o final para você saber de tudo. E agora, bora falar do protagonista, né? O personagem principal. Charlie Bucket. Ele ainda é um garoto pobre que vive com os pais e os outros quatro avós em uma casinha caindo aos pedaços. Praticamente um chalé, de tão pequeno que é. Mas a vida da família é dura, mas eles se mantêm unidos e cheios de amor. É como um ditado que eu vou inventar agora. Às vezes o dinheiro, né, não tem dinheiro, mas o amor já vale como uma bela grana. Me isso agora na minha cabeça, improvisado. Enquanto isso, o mundo inteiro sonha em conhecer a misteriosa fábrica do Willy Wonka, que ninguém entra lá há anos. Nenhuma pessoa, a não ser, óbvio, o Willy Wonka. E quando Charlie consegue, com muita sorte, um único bilhete dourado escondido em uma barra de chocolate, sua vida muda completamente. Mas deve estar pensando, Guilherme, onde é que ele conseguiu essa barra de chocolate? Um traficante? Roubando? Não, ele conseguiu numa lojinha na esquina da rua. E aqui já fica o contraste. Enquanto os outros vencedores são mimados, arrogantes e egoístas, Charlie é humilde, generoso e sempre coloca a família em primeiro lugar de todas as outras coisas. Então ele vai dizer, pai, ganhei um bilhete dourado, olha que legal, ganhei aqui, ó. Então, mas o bilhete diz que ele tem que levar pelo menos um acompanhante com ele. E ele leva quem? A mãe? O pai? Não. Ele leva um avô dele. Mas por que um avô dele? Porque o avô dele já trabalhou lá e conhece o Willy Wonka. E a partir do momento que as 5 crianças entram na fábrica, o filme se transforma em um verdadeiro espetáculo visual. Cada detalhe é mágico, por mais que mínimo, né? Como rios de chocolate, flores comestíveis, máquinas malucas e os umpa-lumpas, que fazem números musicais cheios de críticas sociais. Até rimou, viu? E o Tim Burton, gente, usa seu estilo característico, com cores fortes misturado com cenários sombrios, criando meio que uma atmosfera que é linda e ao mesmo tempo detalhada ou estranha. Mas é claro, gente, que não dá pra esquecer do Willy Wonka, meio que um segundo protagonista, se posso dizer assim, que a interpretação do John Depp é no mínimo excêntrica, com uma voz esquisita, trajetos também estranhos e uma vibe meio infantil. Ele divide opiniões até hoje, gente, acredite. E tem gente que ama e tem gente que acha esquisito demais. Mas também ninguém pode negar que o ator marcou o personagem. Eu acho que se fosse outro ator não ia ficar tão legal como ficou no filme. E, gente, uma das partes mais legais e assustadoras também do filme é quando cada criança vai sendo meio que eliminada da aventura por causa dos seus próprios defeitos. Você vai ver, vou explicar cada um de vocês. O Augustus Gloop é obcecado por comida e cai num rio de chocolate e fica preso em um cano. Por quê? Porque ele tentou meio que comer, né, tomar, né, o chocolate derretido. Ou seja, por causa da sua ganância por comida, ele acabou sendo que eliminado por causa disso. E a Violet Beauregarde, uma das mais chatas, insuportáveis das crianças, fala muito chata ela, viciada em chiclete e super competitiva, vira literalmente um estilo gigante depois de mastigar uma goma experimental, dizendo que ela é a Violet Beauregarde e nada dá medo nela, e que, enquanto ela ter campeonato de chiclete, ela é melhor que qualquer um e consegue comer, né, mascar qualquer coisa.
E por causa dessa sua... seu ego alto, né? Ela acaba sendo meio que eliminada. A Veruca Salt também, uma chata que, ó, te falar uma coisa, hein? Chata pra caramba. Que é mimada e sempre quer tudo. Naquela famosa criança, ai, meu pai tem um emprego melhor do que o seu. Ah, é, né? Sabia não, meu irmão. Gente, a verdade é aquele tipo de criança que na festa da família é aquela criança com um bigode de suco de uva, com um chinelo do Homem-Aranha e também escorrendo de meleca. É basicamente isso. E a Veruca, gente, ela é atacada por esquilos, que a classificam como uma menina mal criada e joga ela no lixo. Porque ela ficou, pai, eu quero esses esquilos pra mim. E o pai ficou tipo, não, meu filho, é do moço, não pode, não. Não, em vez de ele meter a paulada nela, ele explica, não, minha filha, mas é do moço, não pode, tem falta disso aqui, ó. É falta disso aqui, é falta disso aí. Daí ela fica, eu quero um esquilo, eu quero um esquilo. Foi tentar pegar um esquilo, o esquilo meio que atacou ela e jogou ela num buraco. Se ferrou também. E por último, o Mike TV, que parece que é Mike T-A-V, que se escreve T-A-V-E-E, parece TV, né, em inglês. Ele é obcecado por TV e o videogame. E acaba encolhido, literalmente encolhido igual uma formiga, ao testar uma invenção que transporta o chocolate para a televisão. E isso funciona porque as partículas deles diminuem, daí as partículas vão para um tubo, elas têm que diminuir, porque daí eu não sei. E essas cenas não são só engraçadas ou chocantes, elas também funcionam como uma lição de moral, porque cada criança representa um comportamento tóxico da sociedade, né? A ganância, a mimadez, não sei se é assim que se fala, o ego, a gula, né? O vício. Então, meio que elas representam pecados capitais. Não é que são bem isso, mas é tipo isso. Não é que tipo, tal é preguiça, tal é gula, não. Mas é perto disso. E só o Charlie tem um coração puro, pura maldade. Sacanagem, tô brincando, é um coração puro de bondosidade mesmo. Que ele consegue passar pelo meio que o teste social, se posso falar assim. E uma grande diferença dessa versão em relação com a versão de 71 é que aqui a gente conhece o passado do Willy Wonka. Sim, gente, dá pra saber o passado dele, da infância dele, do passado do vilão, né? E olha, não foi nada fácil. O pai dele era um dentista rígido. Ele não deixava o filho comer doce de jeito nenhum. Pirulito? Não. Brigadeiro? Não. Nada? Não. Mulher? Não. E essa repressão fez com que o Wonka desenvolvesse uma obsessão por doces e também dificuldade de lidar com outras pessoas também. É meio tímido, né? Igual eu. Que eu vejo uma pessoa na rua e fico... Não, mas é que... Não é... Moça, não aqui. Deixa eu ir lá no banho ali rapidinho. E, gente, esses flashbacks mostram que por trás da figura excêntrica e às vezes assustadora, existe uma pessoa marcada por traumas. E é justamente Charlie quem ajuda ele a encarar isso e buscar a reconciliação com o próprio pai. Uma cena muito boa, inclusive. E no clímax do filme, né, quase no final do filme, o Willy Wonka oferece uma surpresa. Né, que no começo do filme ele falou, ó, a criança que passar os testes vai receber uma recompensa. Sabe qual que é a recompensa, gente? Sabe qual que é a recompensa? A fábrica inteira de chocolate. Eu não estou de sacanagem. É a fábrica inteira. A fábrica inteira. Pro vencedor. E o Charles. E ele ganhou. Ou seja, ele vai ganhar a fábrica de chocolate, né? Que legal. Um elástico. Tô te prendendo no vídeo. Farmável. Né? Mas com uma condição. Ele teria que deixar a sua família pra trás. Mas, gente, por que o Willy Wonka oferece a fábrica? Não seria meio que burrice da parte dele? Mas, o que acontece? O Willy Wonka diz uma parte do filme que ele tava no cabeleireiro, óbvio, com pampa, né? Assim, ai, como se fosse arramoso, ó. Isso é porque eu torço pro Flamengo, se torcesse pro Vasco ia ser muito feio. Bom, no meio disso, ele vê um cabelo branco nele. Ou seja, ele percebe uma coisa, que ele tá envelhecendo, tá ficando velho. Ele olha e fala, Vascaíno dá disso mesmo. Sacanagem, ele falou assim, eu preciso de um herdeiro. Ou seja, o desafio não seria uma recompensa sem diversão, mas sim a busca de um herdeiro ideal para o Willy Wonka conseguir meio que se aposentar em paz, né? E vocês acham que o Charlie recusa, gente, ele recusa, provando que o amor pela família é mais importante que riqueza ou status. Aquele famoso ditado, né, que dinheiro não compra felicidade. Isso realmente é crucial, porque mostra que apesar de todas as tentações, Charlie nunca perde a sua essência. E no fim, o Wonka aprende com ele, e entende o verdadeiro valor dos laços familiares e decide mudar.
e Charlie e sua família acabam se mudando para dentro da fábrica e o filme fecha com uma mensagem de união e esperança com até o Willy Wonka meio que morando com eles dentro da fábrica. E o filme, além de ser uma aventura fantástica, também apresenta uma grande metáfora sobre a sociedade moderna, né? A sociedade dos dias atuais. Como o Augustus, que representa a gula e o consumismo, a Veruca, que representa a ganância e um mímado sem limites, a Violet, que é a competitividade doentia e busca pela perfeição, e Mike, que é a crítica pela obsessão pela tecnologia e tudo que mais atual, né? iPhone 17, PlayStation 6, tipo isso. Já Charlie, pro outro lado, ele é a pureza em meio ao caos, e o próprio Willy Wonka simboliza a excentridade do gênio criativo, mas também, óbvio, as marcas da infância que deixa em cada um de nós. E a estética sombria de Burton também dá um toque especial, um temperozinho ali, né? Que é um conto de fadas, mas também com aquele temperozinho gótico que deixa tudo ainda mais intenso e tudo ainda mais sentimental. E agora, bora para as curiosidades que provavelmente você não sabia sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate. A curiosidade é que o John Deep se inspirou em apresentadores de TV infantil para criar um jeito esquisito do Wonka. A curiosidade 2 é que o autor Fred Rigmore, que interpretou o Charlie, né, depois ficou famoso em Beach Motel e The Good Doctor. Sim, The Good Doctor, né, no caso. É o mesmo ator, acredite. Terceiro, as letras das músicas dos Oompa Loompas foram tiradas diretamente do livro original do Roald Dahl, ou seja, não é nada inventado ali. Curiosidade 4. Muitos cenários da fábrica foram construídos de verdade, com o rio de chocolate, ou seja, não era só CGI, era realmente efeito prático. A última curiosidade é o filme que foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 470 milhões de dólares no mundo inteiro, ou seja, pra época, dinheiro pra caramba, 20 anos atrás. Mas e aí, galera, o que vocês acharam dessa versão do Tim Burton? Vocês acham que ela superou a de 71? Ou prefere a clássica? Ou você prefere o livro, que vai dos antigos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que gostam de cinema. E até a próxima, e não se esqueçam, coma chocolate, para não ser, mas sem exagerar. Só um aviso.